Olá, minha gente do esporte de Guaxupé e de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 2 de janeiro de 2024, terça-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas, Armazém das Bebidas, Clínica Apora Dr. Rodolfo Carvalho e Casa do Encanador. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayas, tudo bem? Bom dia. João Augusto, bom dia amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Bora lá, primeiro programa do ano, começar agitado com muitas coisas e informações. Tem time aí que tá querendo anunciar o primeiro reforço, será que sai para 2024? Olha, tem time que já gastou 115 milhões aí, já com 5 contratações e renovando com o Lucas Veríssimo. Pois já, tá acontecendo. Não sei aonde que vai arrumar o dinheiro, mas tá contratando. Tá acontecendo, hein, João? Bora começar o Panorama Esportivo de hoje, um panorama esportivo muito especial. Hoje temos presenças ilustres nos nossos estúdios, é com muito prazer que a gente recebe aqui dois filhos da terra, duas pessoas que realmente a gente gosta muito e tenho certeza que não só nós, mas todos os guaxupeanos, não é isso, João? Com certeza, com a gente aqui, o jornalista esportivo Luiz Antônio Prósperi, conhecido aí no meio, Gordo, e também aqui o jogador, né, o guaxupeano aqui, o Caetano Calil, passou por várias equipes do Brasil também, né, pelo futebol italiano. A gente vai bater um papo descontraído com os dois desportistas, né, da cidade de Guaxupé, não só o Gordo, como também aí o Caetano Calil, Rafael. Vamos lá então, muito prazer, seja bem-vindo novamente aos nossos estúdios. Gordo, vou chamá-lo assim, não vou ficar com formalidade. Se você falar o meu nome aqui em Guaxupé, quase ninguém vai saber. É um prazer muito grande estar aqui, João, Rafael, tudo bem? Assim, um orgulho até, nem é um prazer, um orgulho muito grande, uma honra estar participando do programa com vocês. Sempre que posso lá em São Paulo, eu acompanho pelo celular, né, no aplicativo da Clube. Já vi muitos debates calorosos aqui, muitas informações importantes, e é sempre bom estar atento, né, a tudo que acontece na nossa cidade. Estou aqui à disposição para falar um pouco do mundo do futebol em especial e do que vocês quiserem debater. Estou à disposição e com muito prazer mesmo estar aqui com vocês no Panorama Esportivo. Prazer é todo nosso, saiba disso. E esse moço tem história, né, Rafael? 9 Copas do Mundo, já 9 Copas do Mundo, gente, não é brinquedo não. Dá uma série, não só um programa. Caetano Calil, muito prazer recebê-lo aqui novamente, filho também aqui, a gente fala muito ano passado nós fizemos uma entrevista, 2 anos atrás fizemos, e sempre é muito prazeroso bater esse papo com vocês. Oi, boa tarde a todos aí, os ouvintes, ao povo de Guaxupé, né, os ouvintes de Guaxupé, que para mim é sempre uma honra e um prazer falar de Guaxupé, envolver o futebol com Guaxupé. Hoje, primeira vez aqui também do lado do meu tio, jornalista. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar hoje aqui representando assim um pouco do que eu passei pelo futebol internacional, né? E representar Guaxupé nesses anos foi para mim sempre uma honra. Com certeza. E será que teria aquela questão de o tio numa coletiva, hipoteticamente numa coletiva, ele alivia ou não? Acho que não. Nunca vi um jornalista aliviar. Ele não dá uma maneirada, Caetano? Ou a borracha quando? Mas também é assim, né? Quando o futebol é assim, quando as coisas vai bem, vai tudo bem, o jornalista é teu amigo, teu aliado, fala as coisas que você quer ouvir. Quando as coisas vai mal, aí é só porrada. Então, é o primeiro a bater? Tá acostumado. Ô, Gordo, o João até já começou aí o papo falando sobre as Copas do Mundo. Por favor, João, faça essa introdução que a gente depois tem muito assunto ainda para debater com eles. Tá aí, né, mais uma vez, parabéns aí ao Gordo, né? Carinhosamente conosco aqui. O Gordo, não é fácil, para pouca gente, acredito, você participar, cobrir, fazer uma cobertura de 9 Copas do Mundo. Conte para nós um pouquinho dessa história, Gordo.
Olha, assim, antes de tudo, eu sempre falo para a molecada que está começando o jornalismo que cobrir uma Copa do Mundo, uma comparação meio superficial, assim, seria como um ator ganhar o Oscar, né? Que é uma premiação. Você cobrir uma Copa do Mundo para uma carreira de jornalista esportivo é a coisa mais importante que tem, é aquela que fica marcada para o resto da vida da sua carreira, né? E eu fui agraciado com isso. Eu entrei no jornal, no Estadão, em 1984, e o Estadão tinha um Jornal da Tarde, que era referência na cobertura esportiva de São Paulo e do Brasil todo, que era um jeito diferente de fazer a cobertura. Em 86, eu entrei no departamento chamado Revisão, que você revisava os textos. Em 86, eles me chamaram dessa revisão para ir para a redação, de fato, para dar suporte na cobertura da Copa de 1986, no México, que o jornal mandou uma equipe muito grande e eu fiquei lá na retaguarda junto com outros colegas. Então, praticamente, se for contar, seriam 10 Copas. Mas essa eu fiquei no Brasil, eu não fui lá com a equipe no México, porque eu estava começando também lá no jornal, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a cobrir mais futebol, eles gostaram do meu trabalho, foram me investindo em mim, né? Quando eles falam, vamos investir nele, que ele tem um potencial de ser um bom repórter e tal. E, para minha surpresa, já na Copa de 90, eles me enviaram para a Itália para fazer a primeira cobertura e foi assim até agora, 2022, no Catar. Rafael, veja bem, vou passar aqui 90 na Itália, 94, Estados Unidos, 98, França, 2002, Coreia do Sul e Japão, 2006, Alemanha, 2010, África do Sul, 14, Brasil, 2018, Rússia e 2022 no Catar. Isso. Puxa, esse homem andou, Rafael. Sendo que dessas 9, até a Copa de 2014 eu fiz pelo jornal, fui enviado pelo jornal, e de 2002, Copa de 2002, 2006, 2010 e 2014, além de fazer reportagem, eu fui coordenador geral da equipe. Então dava um trabalho absurdo, mas você comandar uma equipe muito grande, uma cobertura de Copa do Mundo, com repórteres assim, cobrindo as principais seleções, os eventos acontecendo nos países, né, da Copa. Então, além de escrever, entrevistar, tudo, eu ainda tinha que coordenar essa equipe muito grande, mas como a equipe era muito boa, sempre foi, aí a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E depois da Copa de 2018, aí eu já não estava mais no jornal, que eu saí do jornal em 2016, e aí foi com parceria com sites, né? Mas mais escrevendo. E agora nessa de 2018 eu fui quase com uma carreira solo, fazendo vídeos, né? Que agora é só vídeo. Eu acho que eu ia escrever, ninguém ia ler. Eu parti mais para essa coisa do vídeo. Foi uma experiência muito interessante também. Agora, acho que fica muito, não sei, de fora falando assim. Acho que 94 e 2002 foram as melhores, não? 94 é muito especial, né? Aconteceu de tudo nessa Copa, porque eu cobri as eliminatórias da Copa, né? As eliminatórias eram diferentes de hoje, eram por grupos, e o Brasil ficou num grupo que viajava Uruguai, Bolívia e voltava para Teresópolis, onde a seleção ficou concentrada. Então eu passei quase 2 meses morando em Teresópolis, eu virei um cidadão de Teresópolis, junto com um parceiro, Cosme Rímulo, que é outro grande repórter, que está bem aí até hoje, ele está no R7. E depois muitas crises, que o Parreira quase que pediu demissão, quase que saiu da seleção, aí foi para a Copa de 94, e a minha missão era ficar em cima do Parreira, entrevistando, falando com ele direto, e ele teve um apreço muito grande pelo meu trabalho, começou a me respeitar muito, então ele sempre me passava umas informações, e apesar do meu jornal, no Popular, bater pesado nele, porque críticas e mais críticas na seleção. E aí o Brasil não ganhava uma Copa há 24 anos, né? E conquistou aquela Copa. E aí o episódio que também foi marcado na minha carreira, que na conquista, na festa, né? O jogo acabou, foram todos para um hotel, a seleção, muita festa e tal. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o tio dele, que era o secretário-geral da CBF, o Marco Antônio Teixeira, então, vamos falar a verdade, já tinham bebido bastante, estavam muito eufóricos lá e xingando a imprensa paulista com todos os palavrões possíveis. Aí quando eles chegaram perto de mim, a gente foi retrucar e saiu uma porrada muito grande, polícia interferindo, foi um horror. E aí ficou marcado também na minha carreira, coisa que eu não queria jamais. Jornalista não é para aparecer, jornalista tem que dar notícia, né? E ficou muito marcado esse episódio na minha carreira também, a briga com todo o comando da CBF, porque eles não aceitaram as críticas da imprensa paulista em especial,
ao trabalho que estava sendo feito, e como ganhou, eles se sentiram no direito de fazer o que eles queriam. Mas depois, passado muito tempo, ele me levou lá na CBF, pediu desculpa toda e ficou tudo bem, sem problemas. Agora, a gente fala também, igual o Gordo mencionou, que fazia 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa. E na próxima, Caetano, nós vamos ter mais 24 anos nesse jejum. Você acredita no próximo título? Eu acho que, infelizmente, aí o Brasil está ficando para trás, né, no futebol. Apesar das grandes revelações que a gente sempre teve o costume de revelar, grandes jogadores, grandes jovens, eu acho que a estrutura da seleção, a estrutura da nossa seleção, do futebol mesmo no Brasil tá muito atrás da Europa. Então o pessoal da Europa tá passando por cima mesmo, estão fazendo novas metodologias de treinamento, novos cursos, estão apontando mesmo nas categorias de base. Então o Brasil, se não acordar, a gente vai demorar muito para ver de novo o Brasil ser campeão. A gente notou recentemente, inclusive, uma movimentação muito grande pelos lados da CBF, na época com o Edinaldo Rodrigues, que eu tenho um acerto formal com o Carlo Ancelotti, mas eu não posso falar pra ninguém, hein? Não posso divulgar, mas eu tenho, batendo em todos os lugares que era fato consumado. Moral da história, ele saiu. E eu juro que eu queria perguntar pra ele, frente a frente, assim, qual é seu acerto? Mostra pra mim. Vocês dois acreditam que realmente isso aí estava acertado ou não? Não, Roger, por incrível que pareça, eu acabei de ver no Twitter aqui uma entrevista, uma declaração muito rápida do Ancelotti hoje lá na Espanha. Ele falando que de fato ele conversou com o Edinaldo, mas não é que foi feito um acordo. Ele conversou porque o Edinaldo procurou para falar que se ele poderia treinar a seleção, comandar a seleção. Ele falou assim que ficou honrado pela conversa e tal, mas em nenhum momento ele assinou um contrato e tal, e falou que foi assim uma conversa. Um bate-papo de bar. Como eu tenho contrato com o Real Madrid, em janeiro ele poderia optar já, porque seriam 6 meses, né? O contrato venceria em julho de 2024. E aí ele falou que vai esperar a situação do Real Madrid se definir para ele tomar uma posição. E aí ele falou no final, que é uma coisa mais interessante, falou assim, no fim aconteceu tudo o que eu queria. Ele, entre aspas, o Edinaldo saiu, eu não assinei com a seleção, a CBF virou uma bagunça, eu continuo no Real Madrid. Renovou o contrato? Pois é. Vocês acham que essa situação, essa bagunça que está dentro da CBF, afasta o interesse desses treinadores europeus também dela? Com certeza, né? Eu acho que hoje o treinador europeu, ele preza por organização, seriedade, transparência. Então, hoje não é mais aquela várzea, né? O futebol antigamente era muito amador, né? Qualquer um entrava, qualquer um era gestor, qualquer um era diretor. Então, hoje as coisas estão mais profissionais, tá mais estruturada, né? Virou um business muito grande, onde envolve muito dinheiro, onde envolve o mundo inteiro, né? Tá de olho. Então, hoje não tem mais chance pro amadorismo. Então, hoje o treinador quer seriedade, quer transparência. Então, é difícil vir para um lugar onde eles veem de fora que tá desorganizado, que tá... outro ano foi acusado, né, de assédio. Então, essas notícias no mundo do futebol passam, todo mundo fica sabendo. Então, hoje o europeu, ele quer mais essa gestão mais séria, né? O Gordo e o Caetano, a gente sabe, claro, interino aí, por enquanto tem um contrato, é o Diniz, nas eliminatórias, por sinal não vem bem. Vocês acham que no Brasil tem um treinador que pode encarar uma seleção brasileira? Hoje é o Diniz, ou precisa de um treinador europeu? Quer falar, Caetano? Não, podemos falar. Na minha opinião, acho que o Brasil precisava de um treinador europeu, e na minha opinião, para mim, eles deveriam investir no Abel. Para mim, o Abel hoje é o que está mais preparado aí para dar essa renovação para a seleção, né? Já está há 3-4 anos aqui no Brasil, já está adaptado, conhece bem o futebol brasileiro, conhece o calendário, conhece jogadores europeus. Então,
O Abel, para mim, seria o treinador mais adapto hoje para a seleção brasileira. Não que os treinadores brasileiros não tenham condições, porque tanto o Dorival quanto Renato Gaúcho, para mim, poderiam ser nomes fortes que fariam bem na seleção. Mas hoje, para uma renovação, uma mudança radical nessa imagem do Brasil hoje, na seleção do Brasil hoje, eu acho que o Abel seria o nome ideal. Concorda, Gordo? Concordo, assino embaixo. E ruim pra mim porque eu sou palmeirense. Tudo bem, não, porque acompanho de perto o trabalho do Abel. Eu não tive ainda o prazer de fazer uma entrevista com ele, nem bater um papo assim pessoal, né? Mas eu acho que ele é o que está mais preparado, encaminhado, assim, a cabeça já pronta para pegar uma seleção brasileira, como o Caetano disse, já está aqui há 3 anos, conhece já a cultura do futebol brasileiro, como é que se faz e com quem que ele tem que lidar, com as dificuldades que vai ter pela frente e tal, e não vai ter aquele ranço, né, de se pegar um treinador brasileiro que todo mundo já sabe como é que funciona, os próprios jogadores já falam isso aí, um treinador brasileiro, a maioria dos nossos jogadores da seleção joga na Europa, né, pegando um brasileiro aqui, a última experiência que foi com o Tite, na época, unanimidade, não deu certo, repetir. Então seria interessante mesmo ter um estrangeiro nesse momento, no caso um europeu, que fala o nosso idioma, ele é português, então facilitaria muitas coisas no trato com a seleção, diferente do Ancelotti, que ele é italiano, fala espanhol, porque trabalha muito tempo na Espanha, ele fala inglês, mas o português, essa coisa da boleirada mesmo falando, ele não domina muito. Então eu acho assim, o Abel, do jeito que ele encara o futebol, com essa seriedade, com ele não tem medalhão, não tem ninguém, seria o ideal para a seleção nesse momento. Você acha que isso é a receita do sucesso do Abel no Palmeiras, justamente encarar tanto um Endrick quanto um Veiga, um Everton, da mesma forma? O que a gente vê é o seguinte, o Dudu, que costuma se manifestar um pouco mais acima da molecada, ele fala, tem que correr para trás também, não adianta querer pegar a bola e só correr para frente, porque tem que correr para trás para ajudar, né? Que hoje todos os times jogam assim, né? Não adianta, sou estrela e não corro, talvez o único, mas aí já tem direito adquirido que não faça isso, é o Messi. Ele fica na dele lá, recebe, mas mesmo assim ele ainda corre um pouco para trás também para ajudar. Isso mudou o meio de jogar futebol, Caetano? Isso hoje é uma nova realidade? Hoje o futebol é completamente diferente, né? Até do meu tempo para trás, né? uns 10, 15 anos para trás, o futebol ainda tinha o camisa 10, tinha o cara que não corria, só dava passe, né? Tinha o Ganso, né? Hoje até o Ganso tem que correr, o futebol modernizou, virou muito físico, muito jovens também, então tem que ter muita saúde, o preparo tem que estar muito forte, porque os jogos são bem intensos. E se você não tiver toda essa preparação, hoje o jogador, além do treino no clube, tem que fazer o treinamento fora, tem que se cuidar, tem que fazer uma fisioterapia todo dia, senão não aguenta o ritmo. Então hoje o ritmo é completamente diferente, então tem que se adaptar a nesse novo modelo do futebol, né? Ô Gordo, a gente até citou da possível troca de comando, tudo mais, mas nós não cogitamos a possibilidade da manutenção do Diniz no cargo. Você acredita que daria certo manter Fernando Diniz no comando da seleção brasileira? Eu acho que o Diniz, ele é, assim, para mim é o único treinador diferente que a gente tem aqui em termos de postura de jogo. Não estou dizendo se ele é o melhor ou o pior, não é isso, mas de estrutura de jogo, como ele pensa o futebol, ele é o único que tem aqui no Brasil com essa mentalidade, com essa característica. Pegar uma seleção para jogar como ele joga, por exemplo, no Fluminense, como ele jogava lá no Audax, quando o Audax foi vice-campeão paulista, é mais difícil, porque a seleção não tem todo esse tempo que o clube tem para treinamento específico, tudo do jeito que ele quer. E só com o talento, juntar os jogadores mais talentosos que o Brasil tem e falar, olha, nós vamos jogar desse jeito, não adianta também, que é muito difícil, não é fácil fazer o que o Fluminense faz, que os clubes que ele dirige, a proposta que ele tem. Mas ele, se dessem tempo para ele poder desenvolver esse trabalho na seleção, acho que seria interessante, porque a gente gosta de ver o Brasil de um jeito diferente das outras seleções, não tão mecânicas, né?
Mas, como o Caetano falou, o futebol hoje não é mais como a gente gostaria que fosse. Por exemplo, o meu modelo ideal de seleção seria de 82, do Tele, né? Que os jogadores também não guardavam muita posição, mas era toque para lá, toque para cá, rápido e sempre em vertical, em busca do gol. E o Diniz, ele já tem uma postura um pouco diferente, mas é um pouco em cima disso também. Se fosse assim, não tem opção nenhuma, eu gostaria que ele permanecesse, mas eu acho muito difícil ele ficar, porque os resultados não foram bons e não seriam mesmo, né? Uma crise danada que a seleção está vivendo. E como o Edinaldo, que fez o acordo com ele, que assinou o contrato, eu acho que dificilmente o novo presidente da CBF vai sustentar esse acordo. Eu acho que ele não fica, mas eu daria um tempo, se é que a gente tem tempo. Gordo, você disse muito bem. Hoje o Diniz faz duas funções, é treinador do Fluminense e treinador da seleção brasileira. Assim, a gente sempre debate, isso não era para que ele encarasse um segmento, ou seja, ou vou treinar o Fluminense ou vou treinar a seleção brasileira. Isso aí atrapalha um pouco alguma coisa? Não, atrapalha muito. Agora, se é para ele ficar, então que ele saia do Fluminense, né? Já foi campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, tá bom. Aí para ficar na seleção, ele não pode mais ficar no Fluminense. Eu concordo, falei isso nos últimos dias. Aquele dia que estourou a renovação do Ancelotti, eu falei, gente, a gente tá meio num caminho sem volta. Se for manter o Diniz, ele precisa sair do Fluminense. Não dá para deixá-lo acendendo uma vela para Deus, outra pro diabo. Precisamos resolver esse caso. Agora, chega num ponto também que eu acho que é bem crucial e é bem importante a gente discutir, porque quem vai contratar? Vai reportar quem? A gente tem essa demanda que está prestes a ser resolvida nos próximos dias, né, Gordo? Porque a CBF sofreu uma espécie de uma intervenção mesmo, né, do Judiciário do Rio de Janeiro, anulando a eleição do Edinaldo Rodrigues, que tinha sido eleito ano passado, e alegando que não foi dentro dos padrões normais da legalidade, né? Até discutível, mas foi o que aconteceu. E ele foi afastado e nomearam um interventor, que ele era um ex-presidente do STJD, né, da Justiça Desportiva. Ele tem 30 dias para resolver essa questão. E aí o Edinaldo já falou que não fica porque ele perdeu o apoio total que ele tinha. Ele não tem mais apoio de nenhuma federação, de nenhum clube praticamente. Então tem dois candidatos, um que é o presidente da Federação Paulista, o Reginaldo Carneiro Bastos, se não me engano é esse o sobrenome dele, e o ex-presidente do STJD, o Luiz Sveiter, que é filho do Sveiter, que era o... Lembra da época do Corinthians? Sveitão? É o filho dele, ele é candidato e parece que ele está tendo mais apoios das federações, então ele tem muita chance de ser eleito. Só que nesse meio do caminho, a FIFA e a Conmebol vão desembarcar aqui dia 8 agora, final de semana aí, né? Para entender o que está acontecendo com a CBF. E se a FIFA e a Conmebol baterem o pé na questão esportiva em si, não questão do judiciário, pode ser que a gente tenha uma reviravolta. É um pouco difícil, mas a FIFA já fez isso na AFA, na Associação de Futebol da Argentina, que estava uma bagunça, cada hora no presidente, ficava 3 meses, saía, entrava, uma confusão geral. A FIFA nomeou um interventor lá, deu certo, então deu tão certo que eles se reorganizaram e foram campeões do mundo. Então, tomara se foi esse o caminho, né? Quem sabe? Mas eu acho muito difícil que a FIFA consiga reverter esse processo todo aí, mas tem que aguardar. É um tapa na cara pro brasileiro, né? A FIFA e a Conmebol tem que vir para arrumar a nossa casa. É demais, né? Isso aí é realmente... O país pentacampeão do mundo. Né? Pois é, só isso. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789.
Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você deseja renovar sua aparência? Então conheça a Clínica Apória do Dr. Rodolfo, referência em performance e saúde. Conte com o transplante capilar Fouet, um procedimento que permite recuperar os fios capilares com resultados naturais e de alta densidade. Para dar adeus às gordurinhas indesejadas, a Mini Lipo é a solução perfeita para a cintura dos sonhos. Se você deseja realçar suas curvas, conquistar um bumbum empinado e sem celulites, temos a remodelação glútea. Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Rodolfo em Guaxupé pelo fone WhatsApp 35 988 82 30 32. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Os melhores preços desse verão estão no Mineirão Atacarejo. São ofertas e mais ofertas para você economizar. Músculo bovino peça pedaço quilo R$19,80. Mussarela peça pedaço quilo R$24,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelado quilo R$6,98. Ofertas válidas até 3 de janeiro. Verão da economia é no Mineirão Atacarejo. Lugar de comprar barato. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Seguimos aqui com o Panorama Esportivo, muitas mensagens dos amigos ouvintes aqui, inclusive tem uma mensagem aqui especial para vocês, da nossa companheira Miriam Reis, dizendo o seguinte: nossa, que prazer, Miriam. Que honra ter o Gordo, um dos melhores jornalistas que eu já vi dentro desse mundo jornalístico. Sempre fui muito fã dele, adoro os textos humanos que ele escreve. Grande abraço. E o Caetano também, sempre segui muito. Eu ia no campo para torcer para ele pelos pais dele, Dinha e Sérgio. Sempre pensei nele no Flamengo, hein? Abraço aí também. Nossa, Miriam, um abração pra você. Tá no meu coração. Abraço, Miriam. Jogar no Flamengo, Caetano? Flamengo é sonho, né? De qualquer jogador. Bom, eu gostei de ter tido você no São Paulo. Então, tem mais mensagens aqui dos amigos ouvintes, pessoal jogando áudio aqui, nós vamos colocar os áudios também, Rafael participando, Fabinho do Tabuão, Dona Rosa, Joaquim, uma galera participando conosco do Panorama Esportivo. Só pra gente continuar com esse bate-papo aqui, e a gente tá falando sobre seleção brasileira, sobre esse momento que vive, e acho que tem um dos pontos aqui que é bem relevantes, é a presença ou não de Neymar. Porque há quem diga que é um cara que é ex-jogador. Por outro lado, eu sou meio suspeito que eu gosto do Neymar.
Eu acho que é o único jogador acima da média que nós temos hoje. Esse ponto de vista meu. Eu queria saber de vocês. O Neymar, pra vocês, é um ex-jogador ou a seleção ainda precisa dele? Caetano é jogador, ele começa. O Neymar pra mim é um pecado, né? Porque um jogador com aquele talento, né? Pra mim poderia ser um dos melhores do mundo aí, disputando com o Messi e Cristiano Ronaldo durante muitos anos. Eu acho que a carreira dele foi um pouco superficial, né? Vamos dizer assim. O pai fez dele uma empresa e ele precisava corresponder a essa empresa, que não era a empresa Neymar Futebol Clube, é Neymar Fashion Club, Neymar Party Club. Então ficou uma coisa muito grande para um jogo, para ele focar somente no futebol, e isso atrapalhou. E ele atrapalhou a gente, né? Porque a gente queria ver ele jogando, queria ver ele brilhando pro mundo, né? O mundo queria ver ele, porque o talento como ele não tem no mundo, tem poucos, né? A gente vê poucos jogadores aí com aquele talento. Então, pra mim é triste ver um jogador daquele tá passando por que ele tá passando e não poder corresponder às alturas das nossas expectativas, né? Pro Brasil e pro mundo. E se ele quiser, ele pode voltar a ser o que ele é, porque ele é novo ainda, tem idade, mas isso depende dele. Não podemos falar que ele é um ex-jogador ainda. Enquanto ele tiver vontade, ele pode agradar a gente ainda. E aí, Gordo, Caetano já pôs a dele aqui na mesa, e agora? Ele já falou tudo. Vou tentar acrescentar um pouco mais. A questão do Neymar que eu vejo é o seguinte: como ele se perdeu nessa questão da ambição e do que o Caetano disse muito bem, dessa coisa de ser business e não um jogador, né? Ele ficou muito mais preocupado com isso, com a imagem dele, do que propriamente as conquistas dentro de campo. Quando ele chegou na Europa, no Barcelona, você pega as 2 temporadas dele, foram maravilhosas, foi muito bem. Mas ele tinha ali do lado o Messi, o Luis Suárez, que também tirava um pouco a atenção. Ele não era o sol, né? Ele estava ali uma estrela a mais jogando no Barcelona e conquistou quase tudo lá. E mostrou ao mundo que ele era um dos candidatos a ser o melhor do mundo. Quando ele pensa que ele vai ser o dono absoluto da situação e faz aquela transferência até hoje a mais cara do futebol do Mundial, né, de 222 milhões de euros, que corresponderia na época quase 900 milhões, que daria quase um bi, né? Na época, em 2017, se não me engano. Aí ele vai para o PSG, que é um clube, como se diz assim, pensa mais no negócio do que na questão esportiva. E é um clube que joga o campeonato francês, que é um campeonato duro, só de muita pancada, não é um futebol bonito de se jogar e tal. E aí ele começa a sofrer as lesões que o atrapalharam ao longo desse período que ele poderia jogar a Copa de 18 inteiro, bem, mas ele vem de uma fratura, teve que se recuperar, chegou em cima da hora da Copa de 18 e aí não conseguiu jogar e criou a fama do Caicai, de rolar, de não sei o quê, mas antes de entrar em campo ele já estava pensando no cabelo, ele fez um penteado diferente no cabelo. Mas coisas assim que não tem sentido para um cara com o talento dele, como o Caetano disse, não precisava nada, só jogar no talento dele, mas ele quis ser mais. E aí, de 2018 até chegar essa última Copa, ele vai sofrendo uma série de contusões, problemas difíceis de encarar, e isso retarda. O Caetano mesmo sofreu algumas lesões, assim, é difícil de um jogador voltar ao que era, demora, leva mais tempo. E aí ele, como a Copa é o grande marco, né, da carreira de um jogador, no nível dele, ele não conseguiu jogar as 2 Copas em plena forma, essas 2 últimas, né? 2014, que ele poderia ser o protagonista, sofre aquela lesão, quase que o tira do futebol, né? Foi uma coisa terrível, eu estava lá quando aconteceu, depois também as entrevistas que ele deu. Quer dizer, 3 Copas que ele jogou, nenhuma ele jogou inteiro. Quer dizer, aqui ele poderia, que seria aquela que foi no Brasil, ele não conseguiu também, porque teve que sair machucado. Mas a gente faz um quadro comparativo, até levando em conta a situação do Messi, que até este último ano, ele não tinha ganho nada pela seleção argentina, e inclusive muito questionado pela torcida. E agora ele vem com a Copa América no Brasil e ganha também a Copa do Mundo. Esse desfecho
pode ser aplicado a Neymar Júnior também, ou vocês acreditam que é bem improvável? Eu não acho improvável, como o Caetano disse, porque se ele se recuperar bem, o problema é isso, né? Ele vai querer, se ele não querer é difícil. Eu tô vendo agora, ele foi por um cruzeiro que ele promoveu, né? Cruzeiro de não sei quantos milhões aí, e ele tinha que estar fazendo fisioterapia. Aí você pega o caso do Dudu, que não tem a fama que o Neymar tem, tá lá ralando nas férias, dia a dia, ele teve a mesma contusão que o Neymar teve, e o Dudu tá achando que ainda volta nesse primeiro semestre, tá fazendo de tudo. Tem fotos dele de hoje treinando lá, fazendo a recuperação. E o Neymar estava lá com a família, os parceiros, aquela coisa toda, passeando. Dançando de muleta. O gol de bola ele tem para ser o melhor do mundo. Para ser, como disse o próprio Caetano, o bola tem facilidade. Agora, como vocês disseram, falta ele querer, ele Neymar. Eu quero jogar, quero arrebentar na seleção. Eu quero ser o melhor. Nós sempre falamos aqui. João, o Neymar já não tem muita bola. Mas eu estava lendo alguma coisa a respeito disso e achei muito interessante a pontuação de um jornalista, que ele disse que ele não estava para Adriano Imperador nem para Ronaldinho Gaúcho. Ele ficou no meio termo, porque ele tem a mágica do futebol do Gaúcho, mas ele optou pela saída do futebol mais cedo igual do Adriano. Então eu achei interessante a sacada, porque assim, o Adriano também não foi, ele era o grande responsável que preencheria uma lacuna aí, que ficou à mercê. Nós não tínhamos esse camisa 9 aí no mercado. E aí eu achei interessante o ponto de vista dele. Eu sou suspeito de falar, todo mundo sabe que eu gosto, defendo o Neymar na medida do possível, óbvio. Concordo com o Caetano plenamente, já falei aqui que ele sempre preferiu sair na coluna social do que na esportiva, mas é complicado e essa intervenção do pai dele também é necessário, é desnecessária, né? Não, e o que eu fico triste, assim, que eu falei antes, é que esses jogadores que a gente teve, né, que é difícil de vir jogadores com esses talentos, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Ronaldo, mas o Ronaldo até perdoou porque teve muitas lesões, pararam muito cedo, abandonaram o nosso futebol muito cedo, não no Brasil, do futebol brasileiro também, mas o futebol mundial precisa de jogadores como ele. Você vê Messi e Cristiano Ronaldo hoje, 38, 42, 40 anos jogando em alto nível, querendo ganhar, querendo fazer gol. E nossos jogadores com talento, que era Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Neymar, Robinho, eles abandonaram o futebol e abandonaram a gente. Então, eu fico triste com eles, porque eles poderiam ter dado muito mais pra gente, mais pros jovens, mais pro futebol mundial, porque são jogadores que são exemplos. É difícil de sair jogadores como eles. Uma questão que eu acho que é interessante aqui também é o seguinte: o pessoal, a gente tem visto os jovens promissores saindo cada vez mais cedo. Igual agora, São Paulo anunciou a venda do Beraldo para o PSG, uma liga francesa também. Essa questão do jogador se transferir mais cedo para o futebol europeu prejudica a identidade com a seleção brasileira? Por muitas vezes a gente parece que eles tanto faz como tanto fez. Não tô afim de jogar na seleção brasileira. Ou não é isso? Não, eu acho que afim eles estão sim. A seleção brasileira é uma referência mundial, né? Pentacampeão do mundo. Eles querem jogar na seleção brasileira. O problema de sair muito cedo é porque eles são reeducados para o futebol lá fora, né? A questão, o Caetano pode falar que ele saiu cedo também aqui do Brasil. É mais difícil, tem que se adaptar a uma série de circunstâncias, até estilo de jogo e preparação física, mentalidade, de fazer as funções táticas e tal, que aqui o começo da garotada agora já está mudando um pouco. Era muito mais livre, muito mais liberdade para você jogar da forma que você estava acostumado a jogar. Então, eu não sei se não é questão de prejudicar a seleção, até porque a seleção, você fala assim, mas como a seleção brasileira joga? O Tite colocou, todo mundo fala muito do Tite, mas ele colocou uma mentalidade meio europeia na seleção. Não era uma seleção brasileira, era uma seleção muito pragmática, muito certinha. Só tinha um Neymar para criar, fazer alguma coisa diferente, mas o resto você pega todo mundo na sua função, fazendo o seu papel ali. E o Tite ficou 6 anos com a seleção. Você pergunta hoje, mas a seleção... Mas que seleção brasileira a gente está falando? Da época do Pelé, da época do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, para mim foi o maior jogador que eu vi jogar, Rivaldo. Depois a de 82, antes, né? Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Leandro, Cerezo.
qual seleção é a nossa referência, né? A do Tite, que ficou aí, que todo mundo vai dizer, a do Tite é muito parecido com a da Europa. Pena que ele também não soube dar prosseguimento ao que ele poderia fazer, mas aí já é outra história. O Tite a gente questiona muito aqui, porque não adianta nada ter uma eliminatórias com 93% de aproveitamento, chega na Copa, cai no primeiro desafio. Eu prefiro classificar igual classificamos em 94 e 2002, na Bacia das Almas, e chegar lá e vamos, a seleção mais cascuda. Isso aí tem a ver com o próprio treinador? Você quer falar? Não, eu acho que isso acho que tem a ver mais com a preparação mesmo. A seleção brasileira, durante esses anos para preparação para a Copa, jogou acho que pouquíssimos jogos contra seleções europeias. E hoje o futebol sul-americano, com a crise aí que está na Sul-América aí, então as seleções, o futebol sul-americano caiu muito pro futebol europeu, está muito inferior. Então a gente não tem como a gente pegar uma referência jogando só contra seleções sul-americanas e sem ver como é que tá a força europeia lá, jogando nos europeios. Apesar que o Brasil perdeu para Camarões, né? Se não me engano, e Croácia e o Japão. O Japão não. Da última Copa foi os dois, né? Croácia e... Na última Copa perdeu para Camarões na fase de grupos. Isso. Né? Perdeu de 1-0. E depois perdeu da Croácia na prorrogação, nos pênaltis, né? Que foi para prorrogação. A seleção brasileira não pode. As últimas eliminações do Brasil foi Croácia, Bélgica, com todo respeito, não dá para uma seleção brasileira ser eliminada por essas seleções. O Gordo, pensando já na próxima Copa, 48 países, né? Ela vai ficar ainda mais difícil para o Brasil ganhar uma outra Copa? O que você acha, essa quantidade de países? Fica mais fácil, fica mais difícil ser campeão? Eu sou contra essa quantidade absurda de países disputando uma Copa do Mundo, porque você perde um pouco da essência da Copa, né? Porque aí todo mundo vai jogar. É mais democrático, mas você levar uma seleção que sabe que não vai ganhar nenhum jogo, sim, porque se classificam 48, não vai ganhar nenhuma partida numa Copa do Mundo, pra que isso? Só pra exibir lá, ou desenvolver o futebol na região? Acho que não é por aí. 48 são, assim, não é por isso que vai ficar mais difícil para o Brasil ganhar. Porque eu acho que seria até mais fácil para o Brasil ganhar, porque uma ou outra grande aí pode sofrer um tropeço com essas seleções menores, e aí o Brasil tem dependendo do caminho, né, nos cruzamentos, nos sorteios, de ter uma Copa melhor. Eu acho que o Brasil não está caminhando para não ganhar, porque a gente está, como o Caetano disse lá no começo, nós estamos muito desorganizados, e o tempo corre. A gente já está em 2024, estamos há 2 anos só da Copa. E é pouco tempo. E você acha que da forma que está aí, até a gente acha também, você fala em seleção brasileira, essa bagunça, essa desorganização que está. Mas eu não tenho uma identidade, mano. Você disse muito bem, Caetano. Hoje está difícil o Brasil arrancar mais um título mundial de seleção. Eu acho assim que, eu não gosto de falar eu acho, mas assim, eu pensando com a cabeça de muitos treinadores que eu entrevistei, muitos jogadores de seleção, cobertura de Copa do Mundo, a nossa sorte sempre vai ser, que ainda a gente revela grandes jogadores. Embora não façam parte mais dos principais do mundo, mas a gente revela. Você vê, a gente já tem esse Ender, que tem aquele menino que era do Cruzeiro, foi para o Atlético, Vitor Roque, joga bola no Barcelona. A gente tem o Vini Júnior um pouco mais maduro para essa outra Copa, o próprio Rodrigo. Aí você vai vendo uma série de jogadores novos que tem por aí que dá para formar uma boa seleção. O Hendrick, né? O momento dele. Então, é essa que é a nossa sorte. Muitos treinadores me falam isso. Falaram, todo mundo fala de técnico, mas lá no campo quem decide são eles. O Caetano aqui pode falar. Sem jogador bom, você não ganha Copa. Então, as últimas Copas quem ganhou, você teve sempre os craques, né? França, Mbappé, Argentina, Messi, Brasil, Ronaldo e Rivaldo. Sem os grandes jogadores é difícil ganhar a Copa. Da próxima Copa do Mundo de 2026, dá para apontar já pelo menos 2 ou 3 seleções favoritas ao título? Eu acho que a França é sempre candidata, até porque o que ela revelou de jogadores nos últimos 2 anos é absurdo. Jogadores de altíssimo nível. São jovens ainda. Novos. Né? Tudo jovem. Eu acho que se a Inglaterra tivesse um técnico um pouquinho mais corajoso, também tem um bom time, jogadores novos e muito bons, né? Esse do Real Madrid é um absurdo.
O Beringer joga muita bola. Tem uma mensagem interessante pra gente aqui do Roberto, daqui do centro de Guaxupé, dizendo que é muito fã do seu trabalho, Gordo. Muito obrigado. E um abraço especial ao Caetano e perguntando pra vocês se tem na atual seleção, no atual cenário, temos algumas posições que são unanimidades ou não? Dentro da seleção, jogador que é dono da camisa? Exatamente. É difícil, eu acho que não tem, não. Eu acho que também não tem, não. Hoje não nem tem. No gol, hein? Nem no gol, é verdade. Mas como nós estamos falando, caso o Neymar esteja bem, tecnicamente, fisicamente, e taticamente, eu entendo que é o Neymar de mais 10. Não. Se ele estiver bem, esse que é o problema. Mas aí já não é unanimidade, porque já tem o se ele estiver bem. Verdade. Então já começa a complicar. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Ele bem é 10. É verdade. Com certeza. O Alessandro mandando um abraço especial para vocês e perguntando sobre a real importância de ter uma grama natural ou sintética, Caetano. Tem que ter grama natural, viu? Sintética é um outro jogo. É um outro ritmo, a bola vai diferente, o kick da bola é diferente, o jeito que você vai pegar numa batida da bola, o pé de apoio, se é uma grama sintética é mais duro, você pega mais embaixo, ela não sobe muito, se é uma grama natural bem feitinha, você já coloca onde você quer, então tem muita diferença e eu sempre vou dar preferência à grama natural, porque é a que vale. E o pessoal tem questionado muito, Caetano, você falou muito claro aí, a grama sintética. Lesões, quando você trava o pé, ela trava na grama. No passado eu tive o prazer de fazer um jogo festivo ali no Allianz, do Palmeiras, e eu vi que a grama muito abaixo do que eu imaginava, né? Porque até na Itália eu joguei em alguns campos sintéticos e a grama sintética estava bem feita. Uma grama sintética bem feita, ela quase chega a ser igual à natural, mas não é igual. Mas a do Allianz não estava nem parecendo com uma natural, estava sem manutenção, então estava prejudicando, e as lesões prende o pé mesmo, dependendo da chuteira. Se você joga com uma chuteirinha que não é de trava redonda, de trava mais retangular assim, ela prende e você gira mesmo. A gente até viu o Abel Ferreira fazendo duras críticas ao gramado do Allianz Parque recentemente. Você acha que isso aí, por outro lado, também favorece o time da casa? Nesse caso favorece, porque eles estão mais acostumados a jogar lá, sabe? A velocidade da bola, o como dominar, como bater com força ou leve, porque depende muito do gramado. Como o Palmeiras joga lá e tem no CT deles um campo de gramado sintético justamente para treinar, já pensando no jeito de jogar no Allianz, leva vantagem, isso não tem a menor dúvida. Como o Botafogo também estava levando muita vantagem jogando sintético lá no primeiro turno, principalmente que não perdeu nenhum jogo lá dentro, lá do Engenhão, né? Do Engenhão não, do Newton Santos. Vamos referenciar aqui os grandes jogos do futebol brasileiro, no estádio Newton Santos. E o Atlético Paranaense também. Pode ver que depois que o Atlético Paranaense trocou a grama, dificilmente ele quase nunca mais voltou para a Série B. Sempre Série A. É verdade. Felipe Dias mandando mensagem. Ter o Gordo e o Caetano na bancada hoje engrandece demais o panorama esportivo. Obrigado, Felipe. O Gordo é uma grande referência ao jornalismo esportivo nacional e com certeza minha também. Já o Caetano, eu tive a sorte de ver ele no Santos e inclusive tem uma camisa que foi dele no Peixe. Recordação maravilhosa. Ter dois personagens de Guaxupé que sempre foram referência no futebol nacional e internacional é muito orgulho e inspiração. Uma pergunta para ambos os convidados. Vendo o atual momento da seleção brasileira, vocês imaginam a possibilidade do Brasil ficar de fora da próxima Copa do Mundo? Eu não imagino não. O Brasil, apesar desse momento, é muito superior a muitas seleções aí da Sul-América, porque vejo acima do Brasil só a Argentina. Hoje é só a Argentina. O Brasil tem que ficar em segundo. De 10 países, né, Caetano? 6 mais 1 são 7, né? São 7 vagas. A amarelinha conta também. O peso da camisa
Por mais que hoje não tenha uma identidade, não tenha um encanto, o pessoal vê a amarelinha, treme. Felipão, bate na mesa aí, ó. São 6 vagas direto e uma na repescagem, 10 seleções. É muito difícil o Brasil ficar. Tem que fazer tudo muito errado para não. Muito errado e todos os grandes jogadores nossos não se machucaram. E lembrando que tem Bolívia, Chile, que dá uma tristeza. Venezuela. Não dá. Acontecendo isso, tem que botar o cadeado, trancar, fechar as portas da CBF. Uma pergunta interessante aqui do Carlos, perguntando o que vocês acham dos times brasileiros. Ele é flamenguista e perguntando o que vocês acham dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Dá para ganhar ou agora para frente é impossível? Eu costumo falar na roda de amigos que hoje eu vejo muito difícil um time do Brasil ganhar esse campeonato mundial. Mas futebol, jogo seco, né? Uma partida, tudo pode acontecer. Lógico que eu acho que a gente parte sempre com desvantagem agora em confronto aos clubes europeus. Mas tudo pode acontecer, é um jogo. Concorda, Gordo? Eu concordo. Eu acho assim que bons jogadores a gente tem assim pro nível nacional, né? Dá para formar grandes times, até que a gente tem visto aí o Atlético Mineiro, sempre tem grandes times, o Flamengo, que é o que mais investe, né, em grana para contratar os grandes nomes, Palmeiras nessa fase aí, desde 2015 ganhando quase tudo. Então, time a gente tem, o problema maior é falta de intercâmbio. Por exemplo, nessas pré-temporadas, se a gente fizesse um torneio de verão, antigamente tinha muito disso, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Bayern de Munique, contra o Inter de Milão, a Juve da Itália. Seriam jogos amistosos, mas você teria um pouco de intercâmbio, você vê mais ou menos como que é a estrutura do time, você poderia já ir aprimorando alguma coisa. Agora, como a gente não joga mais com os times europeus, muito raro jogar com um time europeu, um brasileiro jogar com um time europeu, e vai só para um confronto desse. Quando o time brasileiro chega para disputar o Mundial, ele já chega em final de temporada, e os europeus estão na metade da temporada praticamente, então eles estão muito bem fisicamente, estão inteiros, os brasileiros já estão um pouco mais arrebentados com esse calendário horroroso que a gente tem aqui, que nunca se organiza, então é mais difícil, e ainda tem a diferença técnica absurda, né? O Manchester City, que jogou contra o Fluminense, nosso campeão da Libertadores, cada jogador do Manchester City jogava na seleção. Ederson, seleção brasileira, Walker, seleção da Inglaterra, Rubem Dias, seleção de Portugal, e por aí vai. Bernardo Silva, seleção de Portugal, Rodri, seleção da Espanha. Não jogou ainda, não jogaram De Bruyne, titular absoluto de seleção da Bélgica, o Haaland, que é o grande nome do momento na Europa, assim, então é difícil competir mesmo. Jeremy Doku também da seleção belga, então... Aí você pega o Fluminense, que coincidiu, né, do Diniz ser o técnico da seleção, e tinha o André, que ele foi convocado, e o Nino só, e o Marcelo com a vasta experiência dele, mas já em fim de carreira. E o resto, não, assim, titular de seleção brasileira não tinha nenhum do lado do Fluminense, do outro lado tinha uma constelação. Vai ficando complicado, né? Muito difícil. Bom, eu tenho uma pergunta pra você, Gordo. Existe 2 mundiais com uma Libertadores? Eu quero polemizar. Não, assim, esse mundial que a FIFA implantou não sei se uns 10 anos pra cá, que são mais clubes, né? Antes era campeão da América, campeão da Europa e acabou, não tinha outro. Agora, quando eu cobri o primeiro Mundial de São Paulo, eu cobri, estava lá no Japão em 92. Era São Paulo e Barcelona, campeão, ganhou o jogo, é campeão mundial. Quando ela fez aquele teste em 2000 com o Corinthians aqui, o Vasco não era campeão da Libertadores. O Corinthians não era campeão da Libertadores, era campeão nacional. E o Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 99. Não, 99 é isso mesmo. Não, o Palmeiras tinha sido campeão em 98. Eu tô só dúvidas das datas aqui. Vasco 98. Então, o Vasco foi convidado porque tinha sede no Rio. Porque quem era para ir era o Palmeiras, que foi campeão de 99 da Libertadores. E o Corinthians, como tinha sede em São Paulo e era o campeão nacional, então ficou assim, vamos convidar porque tem que ter um representante. Mas eu acho que se é para disputa de mundial, tem que ser o campeão do continente. Para mim não tem outro. Como é que você vai levar, por exemplo, da Europa?
o campeão da Champions e o campeão da Inglaterra, por exemplo, o campeão da Espanha. Não dá, tinha que ser só os campeões dos continentes. Não faz sentido, né? Desse ponto de vista técnico, eu acho que não. Mas do ponto de vista de negócio... E do ponto de vista clubista? Aí... mas o Corinthians foi campeão, né? Foi campeão daquele torneio experimental. Mundialito. Torneio de verão. Mas se você pegar a FIFA, tem 2 campeões em 2000. Exatamente. Quem é o principal? Podia ter um jogo entre Boca Juniors e Corinthians, né? Pra ver quem que é. E agora vai ficar mais complicado ainda, né? Porque a partir de 2025 vai ser como uma Copa do Mundo, né? Com 32 seleções. 32 times. E aí, são de 4 em 4 anos. E nesses 3 anos anteriores ao cada Mundial, vai ter o campeão, como que eles falam, intercontinental. Que vai ser o campeão da América do Sul joga o campeão da América Central e Norte. Com o CONCACAF faz um jogo. Quem vencer vai jogar com o campeão da Oceania contra a África, fazendo uma semifinal. E aí joga com o campeão da Europa. E aí vai ser campeão intercontinental ou mundial? Porque o mundial de clubes vai ser de 4 em 4 anos. Pois é. Eu acho que a grande questão é ficar mudando essas coisas. Assim como a gente brinca muito, fala desses títulos de asterisco, porque isso aí surgiu agora com o recente título do Palmeiras. É dodeca ou é o 8º título? Porque os títulos que vieram naquele momento. Então, assim, eu acho que tudo que tem que explicar, acho que é meio complicado. Você não acha isso? Eu acho, mas assim, você tem que adotar os critérios que as federações adotam, né? No caso, a CBF, ela resolveu reunificar os títulos, dando peso de campeão brasileiro, quando era aquela Taça Brasil, né? Dos anos 60, né? E aí, quem foi campeão lá, por exemplo, o Bahia, ele foi campeão da uma Taça Brasil. O Cruzeiro foi, o Santos nem se fala, o Palmeiras foi. E aí, não vale? Aquilo lá não vale nada. Foi campeão, tem taça. Tá lá na galeria, então ao mesmo tempo que fala que o Corinthians é campeão mundial, então em 2000, então todos os clubes foram campeões brasileiros dos anos 60 pra cá, tem que ser reconhecido. Ô Gordo, e aquele mundial de 51? É mundial ou não é mundial de 51? Então, explica pra gente isso daí. Essa é a mesma história do Corinthians, mesmíssima história. A FIFA instituiu não é nem praticamente a FIFA, as confederações internacionais instituíram esse campeonato aqui no Brasil. Até o Brasil resolveu ser sede desses jogos porque tinha daquele fiasco da Copa de 50, ficou muito marcado, né? E já tinha uma estrutura de Copa do Mundo aqui, e o primeiro 50 o Brasil perdeu para o Uruguai a Copa. Em 51 teve esse torneio com Palmeiras, Juventus, eu não me lembro os outros clubes e tal. Que era uma competição internacional super reconhecida. Dizem que quando o Palmeiras ganhou, que chegou em São Paulo, falaram, eu acho que não tinha, mas tinha 1 milhão de pessoas na rua. Está lá registrado nos jornais da época. Eu sou jornalista, não posso ir contra os jornais. Mas foi reconhecido. Tal. Aí depois, por muito tempo, aí o Palmeiras começou a mandar documentação para lá, a própria FIFA, ela reconhece, mas não é que ela reconhece como campeão mundial, ela reconhece como campeão daquele torneio, que era um torneio muito importante da época. Agora, se é mundial ou não, fica para os clubistas. Ô Caetano, isso é aquele 2 tapinhas nas costas e beleza, vai, fala o que você quiser e tchau. Mas tem taça, né, Gordo? Isso é bom pros torcedores, né? Os amigos, na roda. Então, o importante é a brincadeira, não pode passar disso. Com certeza. Pessoal, a gente tem assunto aqui para mais uns 3 programas com vocês. É muito prazeroso pra gente poder ter um bate-papo em alto nível assim. E eu queria perguntar para vocês uma última coisa minha, João, aqui. É a respeito da gente ter sofrido muito com o sentimento sem Sociedade Esportiva Guaxupé. Mesmo estando fora de Guaxupé, vocês aqui... o pessoal de fora, pergunta ainda para vocês como está a situação. Você acha que é uma coisa que ainda dá para acontecer ou não? Olha, eu até ano passado fui chamado aí para uma reunião com a presidenta aí da esportiva para saber como é que tava a situação aqui da esportiva, até por eu ser um cidadão de Guaxupé, viver no mundo da bola, o interesse de poder ajudar é grande, entendeu? Mas eu vi que ali no momento ali da reunião não era viável ainda poder fazer parte
de ajudar, né, a esportiva a renascer aí por vários problemas, até via a estrutura, como estava sendo organizada e como está hoje. Eu vi que não estava viável ainda, mas eu, quando puder, assim que puder, eu gostaria de tomar a frente aí, poder ajudar, poder fazer acontecer aí um futebol aqui em Guaxupé, porque a esportiva tem tradição, tem nome, a cidade é maravilhosa, estamos perto de São Paulo, tem tudo para fazer acontecer aqui, mas por enquanto hoje eu ainda não vejo com bons olhos. Só se mudando aí algumas coisas, a gente pode fazer alguma coisa. Gordo, e aí? O pessoal te pergunta que Sociedade Esportiva Guaxupé? O Gordo é o coração verde, né? Torcedor do Palmeiras, torcedor da Esportiva. Você sabe que há muito tempo atrás, lá no Palmeiras, eu estava cobrindo um treino do Palmeiras e chegou uma TV Gazeta entrevistando os jornalistas, perguntando se era legítimo um jornalista torcer para algum clube, né, e se manifestar. Falei, não tem problema nenhum. Ela falou, então para qual time você torce? Falei, Sociedade Esportiva Guaxupé. Ela, o quê? Ela achou que ia falar Palmeiras, né? Falei, não, é o time da minha cidade, chama Sociedade Esportiva Guaxupé, time que já disputou Série A do Campeonato Mineiro, fez bonito, envolveu toda a cidade. Aí contei um pouco da história que ela não conhecia. Mas muitos jornalistas, amigos, perguntam, principalmente quando tem Copa do Mundo, que eu encontro com muitos jornalistas de Minas, né, de Belo Horizonte, de outras cidades, eles sempre perguntam, é esportivo, não vai voltar? É esportivo? Sempre eles estão questionando e perguntam. Então até hoje tem... É impressionante a capacidade da esportiva ser uma curva de rio, né? Para tudo que não serve aqui, é impressionante. Não, sabe qual é o maior problema que eu vejo? Assim, tem muito aventureiro e também muita gente esperta querendo aproveitar da esportiva. Quando eu fiquei sabendo, eu não tenho informação oficial para falar, mas eu vou falar, que usaram o nome da esportiva para disputar torneios em São Paulo, sendo um clube de Minas, para disputar torneio que tem grana, que dá dinheiro e revela jogador e tal, eu fiquei um pouco assustado com isso. Não é possível que isso esteja acontecendo com a esportiva. Mas eu não vou falar em forma oficial porque eu não tenho essa informação se é verdade ou não, mas foi-me dito isso. Aí eu fiquei um pouco assustado, porque a esportiva é da cidade, tem que disputar os torneios aqui, a não ser que ela seja convidada para disputar um torneio em São Paulo, no Rio, onde for, mas ela ser inscrita num campeonato disputado que seja amador ou não, em São Paulo, sendo um time que está inscrito na Federação Mineira de Futebol, disputar um campeonato que seja de comunidades, que a gente fala lá, né? A antiga várzea que hoje a várzea paga muito em São Paulo. Tem clubes lá que faturam horrores com isso. E aí fico assustado, porque em São Paulo tem um conhecido meu que mora na minha rua, ele frequenta muito futebol de várzea, eu perguntei para ele, ele falou, eu não estou sabendo, mas se eu souber de alguma coisa eu te falo, e se ela for jogar eu te chamo, a gente vai ver o jogo. É assustador isso, é assustador. Eu sou assim, sou um apaixonado pelo futebol de Guaxupé, aliás, eu devo muito ao futebol daqui, das coisas que eu aprendi, joguei muita bola aqui com grandes jogadores da minha época, o Coelho mesmo estava aí, era o nosso camisa 10 do time de futsal, jogava muita bola, o Leiteri, que jogou na Esportiva, Marinho Boca, que jogou, Tampinha, que jogou no América, passou pelo Cruzeiro, tudo assim, gente amiga mesmo, o próprio Roberto Elias era vizinho lá de rua, na casa dele, jogou na Ponte Preta, um grande jogador, todos eles passaram aqui pela Esportiva, né? Tem história aqui na Esportiva, sem falar, né, daquela coisa de ser da nossa cidade. Domingo teve o jogo dos Amigos do Caetano contra o time de Guaxupé, que a gente estava lá, né, João? Sim. Eu fiquei bobo de ver o gramado, bonito o gramado, e eu conversando com o Leiteria, que hoje faz parte da Secretaria de Esportes aqui da cidade, e ele me falando que no dia anterior teve uma sequência de jogos lá, e antes tinha tido também, e o gramado está firme lá. Isso custa arrumar um pouco mais estudo, organizar mais, dar na mão de gente séria para tocar esportivo. Eu acho que não é difícil, basta querer. Vocês acham que a SAF pode ser a saída para a Sociedade Esportiva Guaxupé? Não, hoje a SAF é a saída para
acho que todos os times do Brasil. Porque os times tá tudo quebrado, falido. O sistema, né, de clube, né, que é, como é que eles falam, que é uma sociedade anônima de futebol sem fins lucrativos, que é o quê? O presidente que é eleito, o dinheiro não é dele, então ele vai, gasta o que ele quer, faz boa figura com os associados, com os torcedores, com os conselheiros. Depois de 3 anos, deixa a conta pro próximo que vir. E não tem fim, vira uma bola de neve e os clubes estão todos endividados. Então, a SAF, o que é? Você ser dono do clube, você põe o teu dinheiro, então você vai cuidar do teu dinheiro. Você não vai querer gastar mais do que você vai receber, você vai pôr a ordem, você vai organizar o time. Que é o que acontece na Europa, né? Tirando, acho que Barcelona e Real, Madrid, a maioria, por exemplo, é tudo. Os ingleses todos vendidos. Todos são, né? Todos são de empresa. E tem que ser, porque imagina você pegar um clube que você não. O dinheiro não é teu. Você, vou lá, vou comprar um Messi. E acho que é interessante pelo fato também da responsabilidade sobre isso. Porque hoje o presidente vem, faz um tanto de asneira aqui, vira as costas, vai embora para São Paulo. E deixa a asneira pra gente, pro torcedor. O Caetano, o Filipão mandou aqui que o Neymar vai comprar a SAF do Santos, você pode comprar da Esportiva também, viu? Se é que tem a SAF da Esportiva. Mas olha, eu te falar, seria uma saída interessante ter uma SAF aqui de gente séria mesmo para investir na Esportiva, porque de tudo que a gente já falou aqui tem nome, tem tradição, tem torcida. A região inteira abraçaria a Esportiva, não tem a menor dúvida disso aqui. Esse estádio ficaria lotado quase todos os jogos. E sem contar que o Guaxupé pega uma região grande aqui, né? De Minas, sul de Minas. E com certeza teremos jogadores que podem ser revelados para o futebol mundial e para o brasileiro. Então, hoje a gente sente falta, né? Eu tive essa oportunidade, sou de Guaxupé, mas eu fui criado em São Paulo, então hoje a gente vê um jogador que é de Guaxupé no futebol nacional e mundial, a gente não vê, né? Então, falta essa estrutura e Guaxupé tem esse potencial, que ele abrange uma região grande. Então, vai ter novos talentos aqui, com certeza, que vão poder fazer carreira como eu fiz. A gente sempre fala uma coisa que é bem interessante, que um trabalho bem montado aqui, em 1 ano e meio, você joga contra o Cruzeiro e Atlético. É 1 ano e meio, porque você joga começa em agosto a segunda divisão. Beleza, subiu. Você vai jogar no começo do ano o módulo 2. Jogou o módulo 2, conseguiu acesso. No começo do outro ano você já está jogando a primeira divisão. É 1 ano e meio. Começa a vender jogadores para esses clubes. Exatamente. Você imagina ver um Ronaldo Fenômeno, presidente do Cruzeiro aqui em Guaxupé, acompanhar o Cruzeiro Esportivo. A cidade para. É assustador. Eu lembro de 1975, quando eles montaram aquela Esportiva com a ajuda do grande Zé da Lora, que era presidente do São Paulo daqui de Guaxupé. Ele mandou uma série de jogadores, todo mundo conhece essa história. Quem gosta da Esportiva sabe dessa história, não vou ficar aqui contando desde o começo. Mas a mobilização da cidade foi muito grande, foi uma coisa absurda, assim, assustadora, como a cidade se mobilizou por aquilo. A gente ia... a cidade é apaixonada pelo futebol. A gente era quase que torcida organizada, Esportiva lá com meu pai, a gente estava toda hora lá vendo jogos, acompanhando, e até a Placar publicou uma matéria imensa e tal. Muita gente não gosta dessa matéria, mas era uma matéria bem interessante. Eu até conversei com o autor da matéria na Copa de 2018 lá na Rússia. Ele chama-se Carlos Maranhão, ele era da Placar na época. Eu falei, mas por que a Placar resolveu te mandar para Guaxupé para fazer... Ele falou assim, porque era uma coisa assim que todo mundo comentava na redação. Quem é essa Esportiva de Guaxupé que está fazendo esse sucesso todo aí, estádio lotado, todos os jogos. E ele passou quase uma semana aqui. Ô Gordo, um mês atrás você vê aqui uma premiação, você fez a história aqui do esporte guaxupeano. E o Pérez veio com esse pessoal aí, Jair Bastos, Pérez, Roberto Lima, e assim, o próprio Marcão, Nilcinho, Quincas, Mineiro. E o Pérez jogaram o volante, aí conversando com ele, foi a Esportiva, é só hoje falar nela, hoje é só no pensamento, é saudade. Falei, não é possível, não tem nada. Então, a Esportiva tá no buraco fundo. É uma pena, eu assim, já falei na época com o Marinho Boca, aliás, um grande abraço para ele, tá em recuperação de saúde, tá muito bem. O Leiteria, que eles faziam parte da diretoria em um certo momento da Esportiva, consegui com o Vanderlei Luxemburgo, que me respeita muito como jornalista, de levar a Esportiva para fazer um jogo treino com o Corinthians, na época ainda era lá no Parque São Jorge.
A Esportiva foi lá, fez o jogo treino, o Luxemburgo recebeu muito bem todos eles. Eu sempre falo assim que para a Esportiva também se solidificar e ter uma estrutura, ela teria que ter um CT aqui, nem que fosse com 2 campos só no começo. Por exemplo, o São Paulo e o Palmeiras, eles têm um terreno em regime de comodato com a Prefeitura de São Paulo por 100 anos. Então, faria um trato aqui com a Prefeitura aqui de Guaxupé, um terreno disponível para fazer, ela dava terraplenagem para fazer os 2 campos de futebol, e aí cada setor da cidade que for disposto a investir na Esportiva, por exemplo, o dono de uma academia poderia montar uma academia para os atletas da Esportiva ser usada pela população e também pela Esportiva lá nesse CT, e uma série de coisas dá para fazer, porque tendo um CT você tem uma estrutura para ela existir. Porque ela existe porque tem um estádio. O estádio é municipal, não é da Esportiva. Então, nesse CT, você pode desenvolver a molecada, a categoria de base e tal, e ir ampliando isso. Eu acho que esse seria o primeiro passo para a gente voltar a ter um time forte, um clube estruturado e depois seguir em diante, como você diz, 1 ano e meio já tem Cruzeiro e Atlético jogando. Pois é. Uma coisa que eu sempre brinco, gosto de falar aqui no microfone da Clube é o seguinte: eu queria entender o que tem naquela camisa verde e branca que arrebata multidões, que acontece dessa forma. O pessoal ama esse time, é impressionante. Nós fizemos aquela promoção do Dia dos Pais há uns anos atrás, primeiro ano de pandemia, se eu não me engano, fizemos a camisa e tudo mais. Foi uma loucura. Aí a atual diretoria foi lá, nós fizemos para brinde, demos 200 camisas, e aí depois a diretoria assumiu, vou fazer para vender para gerar caixa. Até hoje eu não vi a prestação de contas. Hoje eu entendo o tanto que o pessoal pergunta pra gente, né? Como é que tá a Sociedade Esportiva Guaxupé? O que tem? Hoje nós chegar aqui na emissora, de frente à banca aqui, 2, falou, Esportiva, vai voltar, como é que tá? O que nós temos? Gente, é delicado. Como disse o Rafael, o pessoal, os torcedores guaxupenses da região, eles são apaixonados na Sociedade Esportiva Guaxupé. Sim, pra gente ficar sabendo, eu não sei, não tenho informação. Existe a Esportiva? Tem time? Tem jogador? Não tem? A Esportiva existe, a diretoria tem em ata, porém tá tudo irregular, não presta conta há mais de 5 meses. Do próprio estatuto chegou a rolar um abaixo-assinado onde tem mais de 10 itens que eles estão infringindo o estatuto, ou seja, se o próprio Conselho Deliberativo tivesse um pouquinho de atitude, ia falar assim, meu amigo, tem coisa errada aqui, põe em votação, isso aqui não tá certo, tchau e benção. Mas não, ficam esperando a movimentação, eu não sei. Infelizmente... Não tem nenhum jogador? Não tem time? Não tem time. E quando esse pessoal que está assumiu, a gente tem um programa especial disso aqui. Eu acompanhei. Tinha tudo, Caetano, tinha até uma parceria com o Manchester City, pra você ter uma ideia. Infelizmente, é que aí o pessoal vem aqui e acha que a gente aceita tudo, né? Eu posso fazer um desabafo aqui? Claro. É lamentável, tristíssimo ouvir tudo isso. Muito triste. Nós, guaxupeanos, que amamos o futebol, eu vivi do futebol, eu vivo até hoje, adoro futebol. O Caetano foi jogador e tal. A gente é daqui de Guaxupé, tudo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Se for uma palavra de incentivo, a gente está dando, mas o jeito que está aí é lamentável. Para não falar outra coisa aqui, porque a gente está numa rádio, grande rádio clube, do grande Nabi e do Khaled, que eu tenho admiração muito por eles, foram amigos do meu pai e são uma referência da cidade. Então falar isso aqui é muito triste ter que falar isso, muito triste ouvir tudo isso que vocês disseram da Esportiva, e não é possível que a cidade fique de braços cruzados esperando cair alguma coisa do céu para resolver isso. Não tem que ir para cima, aciona o Ministério Público, o que for, aciona prefeito, tem que ser, a Esportiva é um patrimônio da cidade. Concordo e assino embaixo, Gordo. É triste. Carimbado e assinado, que o Gordo disse. A gente recebeu até a gente sempre fala aqui, o Gordo, nossos programas, entendeu? Essa loucura em cima da Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente recebe todo dia, começa a falar esportivo aqui, ó, procura-se. É terrível. Infelizmente é o que a gente tem hoje. Pessoal, mais uma vez foi um grande prazer recebê-los aqui. Estando aqui em Guaxupé, tá passando uns dias aí. Vem aqui bater um papo com a gente, o pessoal adora. Tem um caminhão de mensagem aqui que a gente não conseguiu levar no ar, mas saiba que é um prazer enorme. Assim como você citou do Vô, do Nabi, do Khaled e tudo mais, a gente tem uma gratidão e um significado muito especial vocês participarem da nossa bancada no dia de hoje. Então, eu tenho que fazer uma menção especial ao meu pai, né, o Lotinho, que foi muito amigo do Nabi, do Khaled. Eles passaram
a juventude deles juntos, eram parceiros das noites, dos bailes, das comunicações. Eles tinham um serviço de alto-falante lá no cinema, que era do meu bisavô, no Cine São Carlos, que já não existe mais. E ali está um embrião da Clube, né? Foi dali que a Clube assim, passou a existir. E eu tenho muito apreço pelo Nabi, pelo Khaled. E quando o Nabi estava aqui na rádio, muitas vezes ele me convidava, eu vinha aqui, batia um papo com ele, mas eu fiquei devendo muitas visitas para o Nabi, onde ele esteja, que esteja iluminando todos nós. Amém, pessoal. Obrigado, Caetano, também pela presença. E conforme falei, a porta está sempre aberta. Obrigado, foi uma honra, né? Um prazer estar aqui falando de futebol pro povo de Guaxupé, né? Para os apaixonados de futebol. Vamos rezar aí para bons ares aqui na esportiva, na região, para que Guaxupé nunca esqueça que sempre foi grande, né? A esportiva sempre representou muito bem o futebol mineiro e os cidadãos de Guaxupé sempre representaram bem o Brasil. Então vamos seguir esse sonho aí e um dia a gente possa realizar isso aí. Que assim seja, né? Valeu, Caetano, obrigado pela presença, Gordo, né? Obrigado pelo convite que nós fizemos para vocês. E tenho certeza, Rafael, o Caetano, pelo que eu entendi, fazendo as coisas certas, corretas, credibilidade, confiança e assim por diante, o Caetano está sempre o próprio Gordo, entendeu? Em cima dessa sociedade esportiva Guaxupé, gente. Vamos pegar isso. Vamos todo mundo, João. Todo mundo ajudaria. O que a gente falou é a falta de um projeto onde todo mundo confia. É aí que é a grande questão. Isso aí. Muito obrigado a todos os ouvintes. Contem comigo sempre. Estando em Guaxupé, vai ser um prazer voltar aqui na Clube. Valeu, pessoal. Valeu. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Só hoje no Tonin, uma oferta imbatível pra você. Azeite de oliva extra virgem Gomes da Costa, 500 ml, cliente fidelidade, paga só R$29,99. É isso mesmo, só hoje no Tonin, azeite de oliva extra virgem Gomes da Costa, 500 ml, cliente fidelidade, paga só R$29,99. Mas é só hoje, 2 de janeiro. Corre para o Tonin, em Guaxupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale e Rua Capitão Martimiano Prado. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789.
Você deseja renovar sua aparência? Então conheça a Clínica Apória do Dr. Rodolfo, referência em performance e saúde. Conte com o transplante capilar FUE, um procedimento que permite recuperar os fios capilares com resultados naturais e de alta densidade. Para dar adeus às gordurinhas indesejadas, a Mini Lipo é a solução perfeita para a cintura dos sonhos. Se você deseja realçar suas curvas, conquistar um bumbum empinado e sem celulites, temos a remodelação glútea. Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Rodolfo em Guaxupé pelo fone WhatsApp 35 98882 3032. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. João Augusto, voltamos e temos alguns assuntos pendentes aqui pra gente tratar no Panorama de hoje, mas é claro, a Gaiola das Loucas acabou de chegar devidamente com sua formação aí completa. Marcos Salomão, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né, Rafael? Fazer o quê? Boa tarde, amigos da bancada, os ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Chegou um pouco atrasado? Cheguei lá na tua casa, cheguei lá. Ô Marcão, como é que foi o final de semana? Amanhã eu quero todos os detalhes, hoje não vai dar tempo não, amanhã você me dá os detalhes do Réveillon, que parece que bombou, hein? Bombou mesmo, não cabia gente lá dentro do restaurante lá. Dia e noite trabalhando, feito louco. Ô Rafael, daqui a pouquinho vai tá alinhando aí os anzós, vara de pesca, vai pescar. Ele, Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Bom dia, Augusto. boa tarde. Boa tarde, Rafael, fui na tua logo. Eu sei. Primeira voz do ano, primeira palavra do ano, já. Boa tarde a todo mundo, 106,5, e eu e Solomão, enquanto tava aqui no intervalo, a gente já tava programando aí buscar uns peixinhos. Agora, as novidades lá do Capitólio realmente fica pra amanhã, porque é muita coisa, Rafael, né? Muita coisa. Martins, você promete que você me ajuda a atualizar amanhã? Se Deus quiser, eu estarei aqui. Primeiro programa do ano tem que escutar a abobrinha já logo na entrada. E isso porque o programa tá acabando. Imagina se eu tivesse aqui desde o começo. Marcão, amanhã nós temos 10 minutos voltado ao que aconteceu no seu final de semana. Deixar os ouvintes. Você vai ver, eu vou contar tudinho. Até os pratos que eu servi. Deixar os fãs atualizadíssimos, né? É uma legião de fãs que tá aqui. Senhora. Preocupada como é que foi, se ele ousou, se ele abusou. Falar nisso, Rafael, te interrompendo, aproveitando a oportunidade, eu queria mandar um abraço para dona Irene Amaral, que esteve ela e o Walter lá onde eu trabalho, e foram jantar lá e ela não me conhecia, e ela ficou muito satisfeita em me conhecer. Legal. Eu queria mandar um abraço para ela, um beijo, até um abraço pro Walter também. Então beleza, vamos começar aqui essa parte do Panorama Esportivo, onde temos que tratar de Copa São Paulo Futebol Júnior, que começa hoje, pessoal. Tá aí, Rafael, 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Sub-20, a bola já começa a rolar, lembrando que é de 2 de janeiro a 25 de janeiro, né? Dia de aniversário de São Paulo. A bola rola hoje com 6 jogos pelo grupo 2, às 17 horas, Catanduva e Portuguesa do Rio de Janeiro. Também 19h15, Atlético Paranaense e Esparta de Tocantins. Já pelo grupo 5, nós teremos aí 19h15, Franca e Rio Claro de São Paulo, às 21h30, Botafogo e Tiradentes do Piauí. Ainda hoje, grupo 8, primeira rodada também, 17 horas, Ceará e Rondoniense, 19h15, Lemense e Gama de Brasília. São jogos programados, primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ô Martinho e Marcão, a gente sempre fala dessa Copa São Paulo, que acaba que o favoritismo nessa primeira rodada acaba sendo sempre dos mesmos. Os cabeças de chave, realmente, né? Agora são 128 clubes que estarão participando, 2 passam para a próxima fase, na próxima fase é mata-mato e assim vai até o final. E eu gosto dessa copinha porque ela dá uma oportunidade a times que a gente não conhece, tá? É quase que amador, vamos dizer assim, né? Mas jogando com time profissional. E aparece muita gente boa nessas copinhas. Muita gente boa mesmo, é revelado, vários destaques.
E eu vejo isso com muito bom gosto. E o futebol tá parado, a categoria de base, é o momento da categoria de base se mostrar, os clubes têm interesse, inclusive, de mostrar a meninada, e aparece muita gente boa. Agora, Marcão, o teu Palmeiras entra também como um dos favoritos? Ele é o atual campeão, né? É o atual campeão e entra como favorito de novo, Rafael. A molecada do Palmeiras, sinceramente, tá voando. Tá voando, vão ter que jogar muito futebol. Eu acho que nos últimos 10 ou 20 anos, eu acho que essa geração das categorias de base do Palmeiras é a melhor. Vem desfrutando muito, vem despontando muito garoto aí que tá valendo a pena, e isso daí gera dinheiro pro clube. Por isso que é importante investir nas categorias de base. Beleza, fechamos o Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã a gente traz mais detalhes, inclusive dos times e tudo mais. A gente passa a agenda dos maiores também. Falando sobre o mercado da bola, temos uma atualização interessante aqui. Até porque, sabe o Jefinho, que era do Botafogo, foi pro Lyon, tá voltando pro Botafogo. Não deu certo aí. Não, é que o John Textor faz um negócio com ele mesmo. Ele é dono do Botafogo, ele é dono do Lyon. Então ele vai de um lado da mesa, tô vendendo pra você. Aí ele vira o outro lado da mesa, muito obrigado. Aí ele volta e fala assim, ó, tá fechado o negócio. Foi uma mesa giratória ali. Tudo é meu. Mas o Jefinho tem qualidade. É bom jogador, é novo. Tá aí vindo pro Botafogo, vai somar muito o Botafogo. Agora tem mais uma outra manchete aqui, eu não sei se você já tá por dentro, Rafael. O Grupo City paga 30% a mais do salário do Everton Ribeiro que ele ganha no Flamengo para levar ele pro Bahia. Marcão, bem pontuado, e há quem diga, inclusive tem alguns setoristas dando como certo a contratação de Everton Ribeiro pelo Bahia. Eu acho uma baita contratação e muda o Bahia de nível, concorda? Com certeza. Até pelo alto nível do Everton Ribeiro. Ele está com 34 anos, se não me falha a memória. É um jogador experiente para jogar no meio-campo do Bahia. Com certeza vai ser titular absoluto desse time. E vai reforçar demais a equipe do Bahia, hein? Bahia vem forte para esse ano, hein? Ô Martinho, ele é a primeira grande contratação que foi falada, se caso realmente dê como certo, daquele grupo de contratações, daquele investimento de 300 milhões que o Grupo City prometeu se o Bahia ficasse na Série A. Rafael, e eu nunca vi um jogador tão bem pensado e tão bom para ir para a equipe do Bahia. Eu acho até que ele vai sobrar no Bahia, a primeira impressão que eu tenho, né? Então o Bahia tá fazendo, eu não sei, em termos de financeiro eu não sei quanto vai custar, mas em termos técnico, tático, de crescimento pro time, pro grupo, para dar volume pro jogo, tá fazendo a coisa certinha. Falando ainda de Corinthians, Rafael, o presidente Augusto Melo está fazendo e cumprindo aí a promessa de campanha. Aí já com 5 reforços, 115 milhões, né? Timão gasta em reforço e quer mais ainda. Quem são os 5 reforços, João? Tá aí o zagueiro equatoriano, Félix Torres, né? Ele veio do Santos Laguna, do México. Nós temos o lateral esquerdo, Diogo Palacios, equatoriano também, estava no Los Angeles, dos Estados Unidos. Nós temos o outro lateral esquerdo, Hugo, vindo do Goiás. Esse já tinha sido contratado. O volante Ranieri, vindo também do Cuiabá. Rodrigo Garro, meia, né? Adquirido pelo Talheres da Argentina, e a lenha, né? De comprar. E o Lucas Veríssimo, do Benfica. Tá aí. Mas você acha que isso aí, desses 5 nomes aí, até para os 2 corintianos da mesa, são apostas ou realidades? Não, a realidade é que hoje pela manhã nós tivemos o Rodrigo Garro assinando realmente, onde foi anunciado hoje pela manhã, às 9 horas da manhã. Não, mas eu digo o jogador. Então, sim. O jogador. Não, achei que você estava falando com relação à realidade de contratação. Todas elas já foram conduzidas e já tiveram desfecho. Mas a questão é, desses jogadores, para você, chega para assumir titularidade, vai sobrar, ou são apostas? Não, vamos falar praticamente do Rodrigo Garro, que é o que eu tenho acompanhado. Ele não chega para ser assim, é o cara que vai ser a sensação do Corinthians, mas vai somar na equipe do Corinthians, que o Corinthians precisa de um meia, né? Principalmente, ele não vai exatamente substituir o Renato Augusto. O Corinthians ainda continua na procura, na busca de uma pessoa para fazer esse papel, mas ele ajuda nesse sentido. Mas, Martinho, eu vou falar a verdade para você, para mim é tudo aposta. Tudo aposta. Eu também acho. Tudo aposta do Corinthians. Pode chegar da liga, levantar o time do Corinthians? Pode, ninguém está julgando mal os jogadores, mas não passa absolutamente de uma aposta que o Corinthians está fazendo nesses jogadores. Ô Marcão, o Félix Torres, ele é aí
estava jogando no Santos Laguna do México também, para substituir o Gil. Ô, gente, pelo menos eu não conheço, então. Vem Qualquer coisa é melhor que o Gil. Então, é uma aposta, tomara que dê certo. Tomara que em casa você pega esse Diego Palácio, ou estava no Los Angeles, dos Estados Unidos. É uma aposta também. Lá é fácil jogar bola. Né? Tomara que dê certo, engrene, vai para cima. Também renovou o contrato aí do empréstimo do Michael, e esse entendo que ele já mostrou a sua qualidade com o Corinthians. Está correndo atrás de um lateral direito, para fazer essa situação com o Fagner, né? Fagner também está praticamente encerrando a carreira, então vai brigar pela titularidade com o Fábio, está buscando um lateral direito. Bom, pelo lado do Santos, só para concluir então, eu também tô com o Marcão, eu acho que é alguma coisa que tem que começar a jogar pra gente ver. Eu não conheço, nunca vi desses 5 aí, os 2 que estavam no futebol brasileiro a gente já viu, e ok, isso aí é oportunidade de mercado. Do Lucas Veríssimo já era esperado, é um jogador realmente bom, mas o Corinthians pagou uma baita grana nele. Agora, esses 2 equatorianos aí, tanto o lateral quanto o zagueiro, eu achei muito caro. Não sei, pode ser que venha aqui e performe, isso aí não dá pra gente cravar. Desconhecido. Mas são desconhecidos pra pagar 50 milhões nos 2, né, Marcos? Agora, eu queria saber aonde o Corinthians arruma dinheiro. A dívida do Corinthians é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Como é que o Corinthians está contratando jogador de 100 milhões? Detalhe, ele estava contando com a entrada do dinheiro do Moscardo. Porém, melou a negociação do Moscardo com o PSG por conta de condições físicas. Ele vai ter que passar por uma cirurgia agora e essa situação pode ser adiada por 3 meses. Vai ficar um stand-by aí, ou seja... Essas contratações, cadê o dinheiro? Mas, por exemplo, do Lucas Veríssimo, ele foi comprado parcelado. Parcelado, a primeira parcela para outubro. Exato. Ainda vai dar certo. Mas vamos imaginar que a transação do Mostardo não dê certo, que há essa possibilidade. Já começa errado de novo, né? Mas é sempre assim, futebol é sempre aposta, é sempre aquela loucura, e quando dá errado, quem tem que receber é que fica preocupado, né? Quem tem que pagar não. No futebol é assim mesmo, não estou exagerando não. O credor é que mostra preocupação, não é o devedor. Infelizmente é uma verdade. E a respeito de goleiro, o Ivan, que estava no Vasco da Gama, está voltando e está tendo uma negociação com o Internacional de Porto Alegre. Por falar em Internacional de Porto Alegre, ele teve uma notícia pela manhã que não foi tão interessante. O Inter estava caminhando aí a passos largos para tentar anunciar o Borré, o atacante. Baita atacante, excelente jogador. Porém, o Inter, hoje ele teria que ser liberado pelo atual time, o clube alemão que é detentor dos direitos dele. E aí o que acontece? Tinha uma reunião hoje pela manhã, essa reunião foi adiada. Então o Inter ainda tem mais um obstáculo, ainda não dá para cravar. Vai ficando complicado essa situação. Olha, Rafael, para vir o Borré, eu acho que o outro lado deve estar saindo ou vai fazer dupla com ele. Vai ficar os dois. Valência. Ener Valência. Rapaz, o ataque vai ficar complicado segurar o Inter, hein? Só que eu acho que ainda falta um 10. Falta o cara ali pra colocar a bola pra esses dois. Ainda mais com a saída do Johnny, que é um cara que chegava bem no ataque e tudo mais. Então, aí o Inter tentou o Everton Ribeiro também, mas eu acho que o Everton não vai pro Inter, não. Eu acho que ele vai pro Bahia mesmo. Provavelmente. Pessoal, hoje a gente teve até um programa especial aí com o Gordo e com o Caetano, duas ilustres pessoas da terra aqui de Guaxupé. E aí a gente não conseguiu atualizar todos os cenários até então do mercado da bola. Mas amanhã a gente traz todas as informações, pode ser? Com certeza. Pode, vamos almoçar? E vai ter muita notícia. Mas você promete me falar também como é que foi a pescaria do 6-2 hoje à tarde? Amanhã eu conto a pescaria. Trago até peixe pra vocês comerem. Eu vou só esclarecer uma coisa com relação a essa pescaria. Nós vamos no meu carro, não tem nada a ver com Monza. Vai na caminhonete vai na caminhonete do Martim. E não vai pra Capitólio também, não. Também não, aqui, Mozambinho aqui, lugar de respeito. Não pode dar o endereço, não. João, beleza, então. Vamos fechar o Panorama Esportivo de hoje. Amanhã a gente traz todos os detalhes. Fechou? Vamos lá. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Carnes, Armazém das Bebidas, Clínica Apolo Dr. Rodolfo Carvalho e Casa do Encanador. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube.
As lojas da Galeria têm os melhores presentes para agradar aquela pessoa tão especial na sua vida. Presentes, móveis, eletrodomésticos e brinquedos com preços super especiais no pagamento a prazo e descontos de 15 a 20% no pagamento à vista.